Olá, amigos, é bom estar com vocês outra vez. Todos nós estamos em festa neste mês, né? Comemoramos mais um aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, um marco para a história da humanidade, em especial para nós, que de alguma forma entramos em contato com as bênçãos da doutrina espírita e nos iluminamos a partir dos ensinamentos que os espíritos superiores tão generosamente transmitiram a Allan Kardec. Eu tenho recebido uma série de sugestões sobre temas a serem tratados aqui no nosso blog. Eu agradeço a todos que têm enviado isso. Peço que continuem enviando temas de seu interesse, temas que hajam dúvidas, curiosidade, para que, dentro daquilo que for possível, nós possamos esclarecer. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas perguntam, conversam, falam a respeito de sonhos, e isso é uma coisa assim, bastante confusa, porque as pessoas tentam fazer interpretações sem o conhecimento da base. Então, para que a gente possa fazer alguns comentários sobre isso, que obviamente demandariam tempo extraordinário para conversarmos, mas de uma forma resumida, vamos nos lembrar o seguinte: retornando ao Livro dos Espíritos, Kardec, diferentemente do que muitos se imaginam, e pouco se estuda sobre isso, ele dedicou não uma pergunta ou duas, ou lá um setor pequeno do Livro dos Espíritos a esse tema. Ele dedicou, na verdade, um capítulo inteiro, o capítulo 8, o qual ele chamou da emancipação da alma. E aqui ele coloca uma coisa assim, de maneira extraordinária, desconhecido pela maioria de nós. Porque nós, em geral, entendemos o sono, o sonho, como uma coisa assim imaginária. E quando Kardec dedica um capítulo inteiro dentro do Livro dos Espíritos a respeito da emancipação da alma, ele acho que estava dizendo para nós espíritas que isso é uma coisa relevante, importante e merece atenção, estudo, compreensão. E dentro deste capítulo, que não é um capítulo pequeno, ele fala do sono e dos sonhos, ele fala da visita das visitas espíritas entre vivos. Interessante, hein? Eu convido a todos a voltar ao Livro dos Espíritos e ler o capítulo 8. Fala da transmissão oculta do pensamento, fala da letargia, da catalepsia, da morte aparente, fala do sonambulismo, que hoje muitas pessoas chamam de desdobramento, sem compreender como ele ocorre. Fala Kardec a respeito do êxtase, da dupla vista. Tem muito ensinamento e estudo para ser feito nesse capítulo, pessoal. E ele fecha, conclui todo este precioso material de estudo com o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Assim, fica aqui o convite para todos aproveitarem esses tempos que temos muito tempo e retornarmos ao estudo, à leitura cuidadosa, calma, tranquila, lúcida do Livro dos Espíritos. E esse capítulo, com certeza, merece toda a nossa atenção. Bom, vamos estabelecer alguma base para a gente entender que, muito antes de iniciar o processo do seu contato com a doutrina espírita a partir dos fenômenos, Kardec já conhecia muito a respeito do sonambulismo, na medida em que havia dedicado, segundo o discurso de Camille Flammarion no túmulo, na hora em que Kardec estava sendo enterrado, no funeral, no seu discurso de homenagem, ele diz, que Kardec havia dedicado 35 anos de estudo ao magnetismo. E aqui eu quero mais uma vez retornar ao Livro dos Espíritos. A gente poderia retornar a muitas obras,
Mas eu vou dar um único exemplo do que Kardec diz a respeito da estreita ligação entre o espiritismo e o magnetismo. O assunto é totalmente diferente, mas vamos pegar aqui. Na questão 555, em que se trata de talismãs, feiticeiros, etc. e tal, o importante para o nosso consumo aqui é a nota de Kardec, onde ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. Isso não acontece na interpretação de sonhos, uma série de outras coisas. E aí ele diz assim, em relação ao espiritismo e ao magnetismo, o conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Então aqui, Kardec equipara o magnetismo, equipara, ou seja, associa ao espiritismo como uma coisa indissolúvel. E como disse Camille Flammarion a respeito dos conhecimentos do nosso querido mestre Gillion Allan Kardec, professor Rivaio, a respeito do magnetismo, ele se dedicou a esse tema por 35 anos. E um dos fatores muito interessantes e característicos que se identificou, compreendeu e percebeu na ciência do magnetismo, a partir de Mesmer, Franz Anton Mesmer, lá 1700 e alguma coisa, ou seja, 100 anos antes de Kardec, mais que 100 anos, e seus seguidores, pessoas extraordinárias, homens que dedicaram vidas inteiras à pesquisa, à realização, onde eles fizeram coisas extraordinárias, curas extraordinárias foram realizadas a partir do magnetismo. E Kardec, com toda a sua curiosidade, aí transitou. Mas o que interessa dentro desse nosso capítulo sobre o magnetismo? O fato é que tivemos, em algum momento aí da história, e às vezes nós temos figuras contemporâneas que mostram pessoas que têm uma energia especial, magnetismo especial, capaz de alterar objetos. Aliás, as curas se fazem normalmente desta maneira, através de energia e da emissão do pensamento. Quando Kardec diz, a cura se dá pela substituição de células doentes, malsãs, por células sadias, sãs. Então, magnetismo, energia, vontade, tudo isto combinado, sendo de qualidade extraordinária, a espiritualidade geralmente ajuda e a cura se dá. Não são fatos comuns para todos nós, poucas pessoas têm certos dons especiais de provocar uma cura instantânea, mas aqui o assunto é o seguinte, um magnetizador como Mesmer, Coronel de Rochard, Marquês de Puységuy, tem muitos outros seguidores de Mesmer, eles derramavam, despejavam energia sobre os doentes, com o objetivo de, através de uma medicina menos invasiva, é bom lembrar, naquela época não tinha anestesia, não tinha exame, tomografia, ultrassom, então era uma pesquisa no escuro, não tinha um simples exame de urina ou de sangue. Então, abrir o paciente sem anestesia era algo doloroso. E isso foi que levou Mesmer, um indivíduo com múltiplas formações, a buscar alternativas que pudessem ajudar os pacientes, porque a medicina matava
mais do que curava os pacientes da época. E ao despejar energia, aconteceram muitas vezes fatos extraordinários, por quê? É como o passe que nós damos nas casas espíritas, tradicionalmente. Só imagina uma pessoa com uma quantidade de fluidos realmente poderosa. E, às vezes, aquele passe mantido por um tempo considerável provocava aquilo que Kardec chamava de sonambulismo, desdobramento. O perispírito se afastava do corpo. E aí muitas coisas se deram, muitas coisas se aprenderam, e esse é um tema que vale a pena ler no Livro dos Espíritos com detalhe. Mas o que ele mostra de uma forma conceitual? O afastamento do perispírito do corpo. Né? Isso a partir daí, nós precisamos construir um raciocínio um pouco diferente. Porque todas as pessoas acham que o sono, por exemplo, é uma simples, um devaneio. Eu dormi pensando naquilo, eu dormi preocupado. Bom, acontecem essas coisas. Por isso que nós sempre recomendamos o preparo da noite, a meditação, a oração, para que a gente não coloque o corpo, o sono, conforme é muito bem dito pelos espíritos, e hoje a medicina sabe disso, o sono tem o propósito de refazer todos os sistemas biológicos, fisiológicos do nosso organismo. A limpeza de órgãos, troca de energias, troca de fluidos, sangue, toda uma limpeza se dá. O sono é uma necessidade física, material do nosso corpo biológico. O espírito, ele é energia e ele nem precisaria disto. Então, o sono tem um objetivo de refazimento, saúde, preservação do corpo físico. O sonho, aí ele pode ter múltiplas categorias. Muitas vezes o sonho é o fruto de toda a confusão mental da nossa vida diária, ou de alguns fatos marcantes daquele dia, que vão se, em turbilhão, em confusão, se manifestar durante a noite. Porém, nem tudo que acontece de noite é sono, é sonho. Por quê? Porque o que nós sabemos a partir desses estudos é que, enquanto o corpo repousa executando suas funções para a saúde, o espírito pode se desprender e vivenciar uma série de experiências agradáveis, desagradáveis. Normalmente, nós vamos nos dirigir durante a noite para aqueles locais onde nós temos interesse. Se gostamos de paz, calma, tranquilidade, podemos ser levados a locais da natureza, a locais pacíficos. Podemos ser levados a locais, a escolas, cursos, para um aconselhamento, através do nosso benfeitor, de nossos amigos familiares. Mas também, durante a noite, se presta para todo tipo de situação desagradável. Festas, bagunça, orgia. Aliás, existe uma passagem muito clara com André Luiz, quando o benfeitor ele se dirige a uma cidade trevosa. E o benfeitor diz a ele, né, que aquela cena que se via ali, que era uma confusão, uma orgia, na verdade aquilo era característica de 75% da população do planeta. Quer dizer, a maioria de nós sai do corpo e logo se mete em confusão. E depois não sabe por que acorda mal, cansado, por que teve uma noite desagradável, etc. e tal. Então, eu queria deixar esse conceito. O sonho não é uma ficção.
O sonho é uma possibilidade real, é uma característica da capacidade anímica do espírito. E o capítulo ele mostra as múltiplas possibilidades nossas de atuação quando não estamos acordados, em estado de vigília, como ele diz. E o que nós poderíamos fazer de extraordinário, de aprender, de realizar, de conhecer, de trabalhar a partir do bom uso daquelas tantas horas da noite ou dos momentos de sono em que o nosso espírito poderia estar produzindo, ajudando, trabalhando, estudando, aprendendo, servindo. O tema é enorme, eu não vou tentar esgotá-lo, então eu deixo só o convite. Leiam o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, tirem conclusões, dúvidas e me escrevam, me mandem notas, que aí eu serei específico em relação àquilo do qual nós trataremos. Um abraço para todos, muita paz.